Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já eu agradeço. Quando as brumas negras do Gu começaram a se dissipar, o sol rompeu as trevas e voltou a brilhar sobre Desart, revelando a devastação que se abateu sobre a cidade. Ruas estavam reduzidas a escombros, edifícios desmoronados e o cheiro de fumaça e magia antiga pairava no ar. Os sobreviventes, ainda atônitos, saíram lentamente de seus esconderijos, observando o cenário com olhos mistos de assombro e incredulidade. Os olhos dos cidadãos se voltaram para as criaturas mágicas que agora caminhavam entre eles. Seres que antes pertenciam apenas a lendas e canções se mostravam ali, reais como a terra sob seus pés. Havia um temor palpável no ar, um receio de que o pesadelo ainda não tivesse terminado. Mas nada se comparou ao impacto da presença do colosso que avançava ao lado de Mitra. O dragão branco, cuja forma colossal eclipsava as ruínas ao seu redor, movia-se com imponência. Seus passos faziam o solo tremer como se a própria terra reconhecesse sua soberania. A cada movimento, sua aura gélida exalava uma força primordial, um lembrete de que ele não era apenas uma fera, mas um ser de poder ancestral. Seus olhos de um azul cortante varriam a cidade, absorvendo cada detalhe com uma curiosidade quase infantil. Mas sua simples presença fazia o medo se espalhar entre os habitantes. Muitos, dominados pelo instinto, tentaram recuar, buscando refúgio nas sombras do que restava de suas casas. Até mesmo algumas das criaturas mágicas acostumadas ao sobrenatural se encolheram diante da majestade avassaladora do dragão. Mas Mitra, serena e resoluta, caminhava ao lado da gigantesca criatura, sua postura firme e inabalável. Ela sentia a tensão ao seu redor, mas também a mudança que começava a se formar. O temor inicial dava lugar a algo mais profundo, um reconhecimento da verdade inegável. O mundo deles havia mudado para sempre. Porém, o mal não fora de todo destruído. O Nigraz, agora liberto do controle do Gu, desapareceu junto com as brumas negras, dissolvendo-se na vastidão como uma sombra espreita. O perigo ainda rondava, mas por ora a cidade estava livre. O temor permaneceu nos corações de muitos, mas a alegria de terem escapado do domínio do Gu superava a preocupação pelo que ainda estava por vir. Orof observava tudo com um misto de alívio e apreensão. Quando seus olhos encontraram os de Mitra, um entendimento silencioso se estabeleceu entre eles. Ela cumprira seu dever protegendo a todos, e ele sentiu um orgulho profundo misturado à admiração. Mesmo hesitante, avançou até ela, segurando sua mão com firmeza. O toque era quente, real, um elo que os unia diante de tudo que tinham vivido. Juntos se voltaram para o centauro, que os observava em silêncio. Seu olhar era intenso, mas não ameaçador. Havia curiosidade, um peso ancestral de conhecimento que ele começava a compreender. Orof respirou fundo antes de falar, sua voz ressoando como uma lâmina cortando o silêncio carregado da cidade. Filho de Cassim, rei de Tirnanog, e de Wailin, rainha de Iaru, o reino humano de Diomun. Seja bem-vindo para encontrar seu lugar entre nós. Todos aqui esperávamos por você. Agora, ao lado de sua irmã Mitra Castfire, poderá abrir o portal e restaurar Diomun, para que possamos voltar ao nosso mundo de origem. As palavras pairaram no ar como uma profecia muito esperada. O centauro manteve-se imóvel por um instante, como se pensasse o significado de cada frase. Então ergueu a cabeça, suas escamas brancas refletindo a luz do sol, que voltava a brilhar sobre Desart. Seu olhar encontrou os de Mitra,
e ela sentiu algo profundo e antigo se manifestar dentro dela. Um reconhecimento, um chamado que ecoava desde seu nascimento. Restaurar Dilmun, murmurou Centauro, sua voz reverberando como trovões distantes. E se Dilmun não puder ser restaurada? Se for tarde demais? Mitra respirou fundo e apertou a mão de Orófer, buscando força. Ela sabia que essa possibilidade existia. Sabia que a destruição causada pelo Gu poderia ter sido irreversível, mas também sabia que não estavam sozinhos. Se ainda houver uma centelha de Dilmun no tecido do universo, ela respondeu, nós a encontraremos e juntos reacenderemos sua chama. O centauro estudou-a por um longo momento, então inclinou a cabeça em um gesto de aceitação, mas também de respeito. O desafio não estava encerrado. O Nigraz ainda vagava livre. As sombras de Dezart ainda sussurravam segredos do passado, e o caminho para Dilmun estava envolto em mistério. Mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança. O centauro começou a brilhar, e sua forma colossal se transformou em uma grande bola de luz que aos poucos foi se moldando em uma forma humana. Sua aparência era bela e lembrava a fisionomia e o porte de Cassim, o rei centauro. Ele sorriu e disse, olhando para todos que o observavam atônitos: acho que essa forma diminuirá o medo e a apreensão que todos têm de mim. Não entendo muitas coisas e não me lembro de Dilmun, apesar do nome ser familiar. Ele olhou para Mitra e sorriu enquanto dizia: mas se puder me dar direção, sei que conseguiremos. Mitra sorriu de volta e, soltando a mão de Orófer, seguiu até seu irmão. Segurando as mãos dele, ela disse, olhando em seus olhos: também não tenho lembranças do nosso mundo. Fomos tirados dele ainda muito jovens, mas recentemente tive um vislumbre da magnitude e da beleza que nosso mundo possuía. Então, olhe em meus olhos e vislumbre Dilmun. Ao dizer isso, Mitra canalizou sua magia, permitindo que as memórias ancestrais adormecidas no sangue de seu irmão despertassem. Imagens começaram a se formar na mente dele. Campos verdejantes que estendiam-se até onde a vista alcançava. Rios de águas cristalinas, serpenteando entre colinas douradas. Torres majestosas erguidas em mármore e adornadas com símbolos arcanos. O ar era impregnado com a essência pura da magia, e o céu resplandecia com a luz de um sol que parecia abençoar toda a terra. Ele sentiu o calor do vento de Dilmun, ouviu o canto harmonioso das crianças que ali viviam, percebeu a presença de um povo vibrante e forte, cuja fé e coragem moldaram aquele reino. Uma emoção avassaladora tomou conta dele, como se por um instante estivesse de volta ao lar que jamais conhecera conscientemente. Seus olhos brilharam em reconhecimento e ele apertou as mãos de Mitra com força, sentindo o elo entre eles se solidificar ainda mais. Eu vejo, eu sinto Dilmun, sussurrou ele maravilhado. Agora entendo por que devemos restaurá-lo. Esse mundo precisa de nós. Orófer observava a cena com reverência, percebendo que o destino de todos estavam finalmente alinhados. Os cidadãos de Dezart, antes receosos, agora olhavam para os irmãos com um misto de esperança e admiração. O tempo de restauração estava próximo, e com isso uma nova era poderia surgir. Quando terminaram a conexão, um colar surgiu no pescoço do centauro, um que não estava lá antes. Achando aquilo curioso, ele o retirou. E no momento em que fez isso, o colar começou a tomar forma em sua mão, transformando-se em um cajado. O cajado de Erindor, o mesmo que havia sido usado para enviar todos para Dezart. Orófer se aproximou, um sorriso se formando em seus lábios enquanto observava o cajado. Ele reconhecia aquele artefato lendário, um símbolo de poder e sabedoria. Então ele disse: parece que o velho e mais sábio entre os magos deixou as chaves de nosso mundo em suas mãos.
Com um gesto solene, Orofer pegou a mão de Mitra e a do centauro, unindo-as sobre o cajado. O contato entre eles fez o artefato brilhar com uma luz dourada e pulsante, vibrando com uma energia antiga e poderosa. Sigam seus instintos e usem a magia do cajado de Erindor para abrir o portal. Ele instruiu, sua voz carregada de emoção e expectativa. Mitra olhou para o seu irmão e viu nele um reflexo de sua própria jornada. Nenhum dos dois lembrava plenamente de Dilmun, mas agora sentiam que suas almas conheciam o caminho. Inspirando fundo, ela fechou os olhos e deixou sua magia fluir para o cajado. O centauro fez o mesmo, sentindo a energia pulsar através de seus dedos. O ar ao redor começou a vibrar e o chão sob seus pés tremeu levemente. Uma brisa etérea se ergueu carregando murmúrios ancestrais em uma língua esquecida. O céu acima de Deizarte se tornou mais brilhante, como se o próprio sol estivesse respondendo à convocação da magia primordial. Então, diante deles, um círculo de luz começou a se formar. Era como um espelho d'água vertical, refletindo um céu que não pertencia àquele mundo. Através dele, vislumbres de montanhas douradas, rios cristalinos e vastas planícies verdes começaram a surgir. Era Dilmun, seu verdadeiro lar. O portal cresceu em intensidade, expandindo-se até atingir sua forma completa. Orofer deu um passo para trás, maravilhado. Vocês conseguiram. Dilmun está ao nosso alcance novamente. Os habitantes de Deizarte, humanos e seres mágicos, se aproximaram com olhares mistos de assombro e esperança. Aqueles que há muito sonhavam em voltar para casa, agora viam a possibilidade se concretizar diante de seus olhos. Mitra apertou a mão de seu irmão e disse com firmeza: Vamos, precisamos guiar todos de volta. Quando o portal enfim se estabilizou, revelando por inteiro o antigo mundo deles, uma realidade se abateu sobre todos. Dilmun era um mundo congelado e sem vida, e uma fraca luz, como se fosse o coração daquele reino, pulsava de tempos em tempos. Mitra vacilou, sentindo a tristeza se aproximar, mas seu irmão segurou firme sua mão e disse: Se chegamos até aqui, tenho certeza de que poderemos ir adiante. Eles se concentraram na luz que pulsava fracamente, canalizando sua energia para fortalecê-la. Aos poucos, a luz no centro de Dilmun começou a ganhar força, e todos reconheceram a magia de Erindor. Quando o mago abriu os olhos, despertando de seu sono de eras, reconheceu a energia de seu cajado e a presença dos descendentes de Cassim e Wailin. Então, do meio da energia pulsante no coração de Dilmun, ele falou: Bem-vindos de volta, majestades. Cassim, o rei de Tirnanog, e Mitra, a rainha de 2 reinos. O mago fez uma pausa e continuou: A restauração deve começar onde o caos teve início. No mesmo instante, Cassim e Mitra foram transportados para as terras do rei centauro, Tirnanog. Assim que seus pés tocaram o solo queimado e devastado, uma transformação começou. A vida se espalhou como um sopro divino, renovando cada canto do reino. As florestas renasciam, os vales recuperavam seu esplendor, os rios voltavam a correr cristalinos e as montanhas se erguiam novamente com imponência. Dilmun estava despertando. Oculto na floresta de Deizarte, fortalecido pelas almas de suas vítimas, o Nigraz ergueu-se maior e mais ameaçador. Agora livre do controle do Gul, sua presença exalava um poder sombrio e avassalador. Com um gesto convocou nuvens espessas que se espalharam pelo céu, mergulhando a cidade em uma escuridão opressiva. As brumas negras rastejaram como serpentes vivas, consumindo tudo em seu caminho. Seu propósito era claro: devorar mais almas para se fortalecer, e então atravessar o portal até Dilmun, onde poderia reviver o Darknarog, o reino das trevas onde fora convocado pelo Gul. A cidade estremeceu diante da ameaça crescente.
E tanto Mitra quanto Cassim sentiram o peso da apreensão. No entanto, antes que pudessem reagir, uma figura se adiantou. Mor, o Morvash, ergueu-se imponente, sua presença dominando o campo de batalha. Sua altura e porte físico destacava-se entre os demais. Mas era o brilho das runas ancestrais gravadas em sua pele escura que capturaram os olhares. Elas pulsavam com um brilho etéreo, vibrando em sintonia com o poder que despertava dentro dele. Sem hesitação, Mor avançou com passos firmes, ignorando a ameaça iminente das brumas negras. Enquanto caminhava, sua voz ecoou em um cântico antigo, entoando um feitiço de purificação. Com um movimento decidido, desembanhou sua espada negra, passando a mão calejada sobre a lâmina fria. O toque de sua magia percorreu o aço, banhando-o com uma luz purificadora. Os observadores prenderam a respiração ao testemunhar o impensável. Um Morvash, criatura forjada nas sombras para servir às trevas, conjurando o encantamento de luz. Ele não era um mero espectro da noite, era um arcanjo da redenção, um paradoxo vivo. O brilho de suas runas abria caminho pelas brumas densas, dissipando-a como névoa ao sol. E quando Nigraz avançou, predador faminto por destruição, Mor o interceptou com uma força sobre-humana. Sua mão envolveu o pescoço do monstro, detendo seu avanço brutal. O Nigraz se contorceu, tentando escapar, mas a luz que emanava das runas queimava sua essência profana. O duelo estava selado. A cidade observava presa entre o medo e a esperança, enquanto a batalha entre trevas e redenção se desenrolava diante de seus olhos. O Nigraz agarrou os braços de Mor, com suas garras ossudas, tentando se libertar do aperto implacável. Seu toque, que deveria ser corrosivo e letal, encontrou resistência. Em vez de ferir o Morvash, foi o próprio Nigraz que sofreu. As runas brilhantes gravadas na pele de Mor pulsavam com a energia ancestral, queimando a criatura das sombras. Gritos estridentes ecoavam pela cidade enquanto Nigraz se debatia em agonia, sua essência corrompida sendo repelida pela luz do feitiço de purificação. Mor manteve-se firme. Sua voz grave continuava a entoar as palavras sagradas, cada sílaba reforçando o poder da purificação. Então, com um gesto resoluto, Mor ergueu sua espada encantada e encostou a lâmina no peito do Nigraz. O brilho sagrado da arma se intensificou, envolvendo a criatura em uma luz ardente. O Nigraz soltou um último urro de desespero antes que seu corpo começasse a se desintegrar, se dissipando em volutas de fumaça negra. Seu poder sombrio foi consumido pela purificação, e num instante, ele deixou de existir. O silêncio pairava sobre a cidade. A ameaça havia sido eliminada.